Fala galerinha, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Celso Ramos, vamos para mais uma aula de biologia no Fica em Casa Aprendendo e agora nós vamos estudar, pessoal, sistema genital masculino. Nós vamos nessa aula estudar um pouco da anatomia e um pouco da fisiologia, né? Porque sempre a anatomia e a fisiologia elas trabalham junto. Você não pode falar das partes morfológicas, ou seja, das partes do corpo, sem entender como que funciona aquela parte, porque a gente sempre quer associar como ele funciona com a determinada localização onde ela está no organismo, tá? Então a gente vai estudar um pouco sobre a anatomia externa e a anatomia interna aqui do sistema genital masculino. Na aula anterior, eu apresentei o porquê que é tão importante nós estudarmos sobre os nossos sistemas reprodutores. Nós já analisamos o sistema reprodutor feminino. Nós vamos voltar nas próximas aulas ainda mencionando sobre esse sistema reprodutor, só que a gente vai falar um pouco mais sobre a parte de hormônios, tá? Porque os hormônios eles estão muito relacionados com o sistema reprodutor. E agora a gente falar um pouco da anatomia e da fisiologia do sistema reprodutor masculino. Então, essa é a parte externa, né? Todo mundo sabe sobre as partes externas do sistema reprodutor masculino. E eu sempre faço essa pergunta: você sabe quais são as partes do seu corpo? Sabe o nome dessas partes? As pessoas costumam colocar nomes populares, mas a gente está aqui para aprender de forma mais científica sobre a anatomia externa do sistema reprodutor masculino. E eu vou começar na parte mais superficial que nós já conhecemos, né? O pênis ele é conhecido como o órgão copulatório, é o órgão responsável por liberar justamente os gametas na parte interna. Então, todo órgão copulatório ele serve justamente para liberar gametas internamente no organismo feminino, tá? No processo de fecundação interna. Então, nós temos aqui o pênis, que é formado aqui por uma parte nessa região anterior, que a gente chama de glande, né? A glande é conhecida como cabeça do pênis. E nessa parte mais na ponta do pênis, nós vamos encontrar a abertura da uretra, ok? E abaixo do pênis, o escroto com testículo. Agora é interessante a gente entender que esse saco escrotal, né, pessoal, ele é importante para promover ali o perfeito aquecimento dos testículos. E vocês observam, por que o testículo ele fica para fora da cavidade abdominal? Justamente porque a produção dos espermatozoides ela acontece numa temperatura menor do que a nossa temperatura corporal. Então, vocês, homens principalmente, já perceberam que no período de inverno, naqueles períodos do ano que está um pouco mais frio, o saco escrotal ele fica mais... ele vai ficar mais enrugado, porque ele traz para perto do corpo, né, os testículos, justamente para promover um maior aquecimento. Agora, quando, por exemplo, está uma temperatura maior, né, período de calor, o saco escrotal ele vai ficar mais estendido, justamente para poder fazer com que os testículos fiquem um pouco mais distantes, tá? Agora, uma coisa que eu quero mencionar para vocês, os pelos pubianos, segundo alguns especialistas, ele tem a função ali de proteger, né? De proteger o órgão, o órgão genital, nesse caso. Agora, falando um pouco da porção do que o pênis é formado, é interessante a gente analisar, pessoal, que o pênis, o órgão copulatório masculino, lógico, ele vai ser formado por estruturas que ficam enrijecidas durante o ato sexual. E que estruturas são essas? Essas estruturas são chamadas de corpo cavernoso, tá? E corpo esponjoso. Então, olha só, você tem aqui o órgão genital masculino, ele tem essa separação aqui. Essa porção aqui, ela funciona como se fosse um balão que se enche de sangue. Então, durante o processo de excitação, o organismo ele lança sangue, tá? Ele aumenta a circulação sanguínea nessa região e ela vai fazer com que esse corpo cavernoso, juntamente com o corpo esponjoso, ele fique cheio. Imagina um balão cheio de sangue, né? Ou um balão cheio d'água, que é um líquido, logicamente. Então, ele fica mais rígido.
basicamente isso que acontece durante o processo de ereção. E essa ereção ela pode ter um certo controle também por meio dos músculos, considerado o músculo do esfíncter, né, que é um músculo que controla principalmente o fechamento ali anal. Então ele ajuda também no processo ali de ereção, ok? Agora, essa imagem, ela mostra um pouco aqui, pessoal, de um corte transversal, para que a gente possa analisar os corpos cavernosos e corpos esponjosos, né? Tem muitos detalhes que vocês não precisam entender muito, tá? O básico do básico que você precisa saber é que nós temos, no caso homens, né? Temos aqui, ó, dois corpos cavernosos, tá? E um corpo esponjoso. Veja que dentro do corpo cavernoso tem como se fosse lacunas, pequenos espaços, tá? E também no corpo esponjoso, que fica aqui, ó, circulando a uretra, né? Nós vamos encontrar o corpo esponjoso também, que tem várias lacunas. Então, olha só, pessoal. Quando o pênis ele está flácido, ou seja, quando ele está mole, literalmente, olha só como é que é a estrutura interna do corpo cavernoso e do corpo esponjoso. As lacunas estão pouco preenchidas por sangue, então esse pênis ele vai ficar flácido. Quando ele está ereto, veja como as lacunas elas aumentam, né, em volume, porque o fluxo sanguíneo ele aumentou significativamente, tanto do corpo cavernoso quanto do corpo esponjoso. E assim nós temos a diferença entre o pênis flácido e o pênis ereto, né, que vai acontecer quando o homem está em processo de excitação. E essa é um pouco da anatomia e da fisiologia do órgão sexual masculino, tá? Agora, uma outra situação que a gente deve levar em consideração é que o pênis, pessoal, ele vai aumentar um pouco de tamanho, né, durante o ato sexual e durante o processo de excitação sexual, ok? Essa imagem aqui, ela mostra, pessoal, a anatomia interna do sistema reprodutor masculino, tá? Que é importante a gente analisar agora. Bem, esse aqui representa um corte medial. Imagina que você pegou o corpo do indivíduo e fez um corte no meio dele, para você analisar as partes internas do sistema reprodutor. Agora, vamos perceber o seguinte. Olha aqui, eu vou começar pelos órgãos externos, né? Veja que eu tenho o corpo esponjoso, tá? Que envolve a uretra. Veja que a uretra é esse canal aqui por onde vai passar a urina, ok? A uretra, no sistema reprodutor masculino, ela vai servir tanto para eliminação de urina, ok? Quanto também para liberação de espermatozoides. Então, ela serve para os dois. No sistema reprodutor feminino, o canal vaginal e a uretra feminina são dois canais diferentes. Não existe essa junção. No homem, não. No homem, nós temos uma uretra que serve para ele urinar e uma uretra também que serve para ele ejacular, né? Liberação de sêmen, ok? Aqui, ó, nós temos o corpo cavernoso, ok? Corpo esponjoso. Essa é a parte externa, ok? Uma outra informação que eu não mencionei para vocês, pessoal, a glande do pênis, né, que é a cabeça do pênis, ela é homóloga ao clitóris na mulher. Então, é a parte do órgão reprodutor que tem uma grande quantidade, pessoal, de neurônios que promovem a sensação de prazer durante o ato sexual, ok? Que ajuda no processo de ereção também. Então, vamos lá. Aqui nós temos a uretra, aí percebam que no final aqui, nessa base do pênis, nós vamos encontrar uma glândula importante. Essa glândula, pessoal, ela é chamada de glândula bulbo-uretral, tá? Glândula bulbo-uretral. Então, que glândula é essa? Para que ela serve? Sabe que você, homem, quando você urina, fica um pouquinho de urina dentro ali da uretra. Então, essa urina ela tem que ser eliminada, principalmente antes do homem ter relação sexual. Então, quando o cara antes dele ter a relação sexual, quando ele está no seu ato de excitação,
ele começa a ter uma lubrificação natural. Essa lubrificação que elimina essa urina aqui do canal uretral, ela vem justamente, ela é produzida pela glândula bulbo-uretral, tá certo? Então, vamos lá. Aqui eu tenho a glândula bulbo-uretral, aí eu vou subir aqui, ó. Eu vou encontrar esse órgãozinho aqui. Que órgão é esse? Esse órgão, pessoal, ele é conhecido como próstata, tá? A próstata, ela é importante porque ela produz um tipo de substância chamada líquido prostático, tá? Ela neutraliza o pH vaginal. Então, o pH vaginal, ele é ácido. Esse pH do líquido que é produzido pela próstata é básico. Então, veja, em química nós sabemos que o ácido é neutralizado pelo básico, né, por uma substância alcalina. Então, esse líquidozinho aqui, ele se mistura com os espermatozoides e protege os espermatozoides contra a acidez vaginal, tá? Então, aqui eu tenho a próstata. Uma informação importante: homens, principalmente os homens que estão mais velhos, né, estão chegando na idade, uma idade bem avançada, precisa fazer ali o exame do toque para saber se a sua próstata não está aumentada. Então, como é que é feito esse exame? É por meio do toque retal. O médico, ele vai aqui, ó, no ânus, ele vai inserir o seu dedo para ele apalpar a próstata que fica logo nessa região aqui, tá? Então, é um exame muito importante para que se promova principalmente a prevenção, né? Quanto mais cedo se descobrir um princípio de câncer, mais fácil do indivíduo poder sobreviver, tá certo? Então, veja que subindo um pouco esse canal, pessoal, nós vamos encontrar um ducto chamado ducto ejaculatório, tá? Este ducto ejaculatório, ele está ligado a uma glândulazinha aqui, ó, chamada de glândula seminal. Existem duas glândulas seminais. Essa glândula aqui, ela fica do lado, digamos que ela fica do lado, tem uma do lado direito e outra do lado esquerdo, tá? Então, para que ela vai servir? Ela produz um líquido que alimenta os espermatozoides. Vamos lembrar que quando o homem ejacula, né, no interior ali do canal vaginal, esse espermatozoide ainda fica no corpo da mulher até cerca de 72 horas. E eles precisam de nutrientes, de alimento. E esses nutrientes vêm justamente da secreção que é produzida pela glândula seminal, tá? Então, veja, a partir da glândula seminal, nós vamos ter aqui, ó, o canal deferente. Esse canal deferente, que sai da glândula seminal, vai até os testículos, tá? São dois canais deferentes, porque existem dois testículos, né? Então, esse canal deferente, ele vai chegar no testículo, só que antes de entrar no testículo, nós temos essa bolsinha aqui, ó. Essa bolsinha, ela é formada por um emaranhado de canais, né? Emaranhado de túbulos que armazenam espermatozoides. Então, o epidídimo, ele serve para armazenar espermatozoides que foram produzidos aonde? Lá dentro do testículo. Então, vamos aqui analisar um pouco da anatomia interna, tá? Essa imagem aqui, eu vou já voltar para ela, só mostrando para vocês aqui, ó, o testículo. Essa parte interna aqui do testículo, nós vamos ver uma série de canais, de túbulos, né? Que nós chamamos de túbulos seminíferos. Esses túbulos seminíferos, pegando um deles aqui, ó, você vai perceber que lá ocorre o processo de espermatogênese, ou seja, origem e formação dos espermatozoides. A espermatogênese, ela ocorre na parede dos túbulos seminíferos, tá, pessoal? Então, veja, nós temos células mais jovens, tá? Essa célula vai passar por um processo de meiose. Nós vamos ter uma aula só sobre espermatogênese, e aí depois que ocorre a meiose, esses espermatozoides sofrem diferenciação, né? E aí forma os espermatozoides jovens, e eles vão migrar para onde? Lá para o epidídimo. Aqui, ó, essa bolsinha que é repleta desses túbulos. Aqui nessa região, os espermatozoides vão amadurecer, né, e vão se
vão ser armazenados até chegar um momento em que, durante o ato sexual, esse epidídimo aqui vai liberar desses espermatozoides. Uma informação importante, pessoal. Sabe quando você, homem, está ali namorando e você fica muito empolgado, altamente excitado, aí a sua parceira diz, não, hoje não, eu não quero. Aí você volta para casa todo triste, né? Volta frustrado. Quando você chega em casa, que o seu sangue esfria, você vai sentir uma dor ali nos seus testículos. Acredito que você que está assistindo essa aula pode estar se identificando. Essa dor é justamente porque quando o homem ele está no processo de excitação, o seu sistema reprodutor ele começa a ser sinalizado e espermatozoides que estão aqui no testículo eles começam a migrar para o epidídimo, acumulam-se no epidídimo e ficam aguardando o momento da ejaculação. Quando isso não acontece, esse epidídimo aqui está lotado, cheio de espermatozoides querendo ser liberado. Aí o cara vai sentir uma dorzinha, né? Vai sentir um desconforto. Então é isso. Só revisando, pessoal, qual seria o caminho que o espermatozoide ele vai seguir até ocorrer o processo de ejaculação. Bem, ele vai sair aqui dos túbulos seminíferos, que estão aqui no testículo, migram para o epidídimo. Do epidídimo, eles vão subir para o ducto deferente, que é esse canalzinho aqui. São dois, né? Porque se tem dois testículos, cada testículo está ligado a um canal deferente. Aí aqui, ó, chegando nessa região do canal deferente, eles vão entrar em contato com esse ducto ejaculatório. Eles vão receber um primeiro líquido, que é o líquido seminal, que é produzido pela glândula seminal. Nesse líquido tem nutrientes para os espermatozoides, certo? Depois eles vão passar para a região onde vai ter a próstata. Então, esses espermatozoides vão agora receber o líquido prostático. Então, tem dois líquidos aqui, né? O líquido seminal e o líquido prostático. Então, esse líquido prostático ainda vai se misturar um pouco com esse líquidozinho aqui da glândula bulbo-uretral, que ele serviu justamente para lubrificar o canal aqui da uretra. Tá? Então, no sêmen, nós temos uma diferença, tá? Entre espermatozoide e sêmen. Tá? O sêmen ele é o resultado da junção do espermatozoide com o líquido seminal, tá? E o líquido da glândula prostática e ainda mais o líquido da glândula bulbo-uretral. Tá? Então, são substâncias muito importantes que são produzidas para proteger esses espermatozoides. Tá? Ok, pessoal? E aí segue para a uretra e aí é eliminado durante o ato sexual. Beleza? Agora é o seguinte. O homem ele consegue urinar e ejacular ao mesmo tempo? Não. Por quê? Quando ele está no processo de excitação, pessoal, o canal da uretra, o canal que segue para a bexiga urinária, ele se fecha, tá? Fica impossível dele urinar, lógico, né? Então, ele só consegue ejacular, ok? Porque o canal é o mesmo. Essa outra imagem aqui é a imagem de frente aqui do sistema reprodutor masculino. Então, o que você está vendo aqui é o pênis com um corte longitudinal, tá? É o corte longitudinal do pênis. A gente pode observar aqui que a gente pode diferenciar aqui ó, os corpos cavernosos, tá? Que está representado em roxo, e o corpo esponjoso, representado aqui em vermelho, ok? E é só para vocês entenderem que, ó, dos testículos, eu tenho o epidídimo, tá? Que é aquela bolsinha que fica acima do testículo. Cada testículo tem um canal ou ducto deferente, ok, pessoal? E esse canal ou ducto deferente vai se fundir aqui na região das vesículas seminais, que ficam uma de cada lado aqui, ó, da próstata. Então, elas liberam o líquido seminal e a próstata libera o líquido prostático. E aí segue para a uretra até o processo ali de ejaculação. Então, eu apresentei um pouco da anatomia, da fisiologia do sistema reprodutor masculino. Eu espero que vocês tenham entendido, tá, pessoal? E qualquer dúvida,
Coloca um comentário ali, você que está assistindo essa aula pelo YouTube, e eu aguardo vocês na próxima aula. Até mais. Tchau, tchau.